Muito bem. Então, vamos abrir as Bíblias em Efésios 2 e hoje vamos ter a segunda parte da mensagem sobre a Igreja, o mistério de Deus revelado. Efésios 2, 11 a 15, para começar. E fica lá na página 1272, diz: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Apenas um pequeno contexto. Nós tivemos a primeira mensagem cujo tema central é a Igreja, esse grande plano de Deus, esse mistério que esteve escondido desde sempre e que Deus revelou quando Jesus veio ao mundo. O Senhor Jesus Cristo fundou a Igreja. Sobre essa Igreja, Deus enviou a sua promessa, que foi a vinda do Espírito Santo, e a Igreja prosseguiu o seu trabalho, levando o Evangelho a todo lugar, e vimos ali no livro dos Atos dos Apóstolos como essa Igreja começou a ser estabelecida em tantos lugares, essencialmente depois pelo trabalho do apóstolo Paulo. E nós vimos como Deus usou o Senhor Jesus Cristo para fundar a Igreja, mas depois usou essencialmente um homem, que foi Paulo, para através dele revelar de uma maneira muito clara esse mistério escondido desde sempre, e através das 13 ou 14 cartas que Paulo escreveu. E vamos então pegar no ponto em que ficámos na semana passada, em 1 Timóteo 3, 14 e 15, em que nos questionámos, ficámos ali com aquela questão no ar: porque seria que o apóstolo Paulo esteve tantas vezes preso? E nós vimos que quando Paulo esteve preso, Deus usou essa circunstância na vida de Paulo para que ele tivesse a capacidade e a disponibilidade de poder receber a inspiração de Deus e escrever as cartas, as principais cartas que têm a ver com a revelação desse mistério que é a Igreja. Ou seja, as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, primeiro e segundo livro, ou segunda carta a Timóteo. E é por aí que nós conhecemos mais e melhor a Igreja, porque Deus trabalhou de uma maneira única na vida de Paulo. E nós vimos o que é a Igreja, como é que a Igreja deve ser governada. Porque é que a Igreja escolhe pastores e porque é que a Igreja tem presbíteros ou anciãos e diáconos? O que é que eles são? Onde é que nós temos esses ensinamentos? Nós não os temos nem nos Evangelhos, nem temos no Antigo Testamento, porque nesse tempo Deus usou sacerdotes, usou reis, usou os juízes. Mas temos sim em 1 Timóteo 3, em Tito, aquilo que deve ser a vida da Igreja. O que é um presbítero, como é que ele é escolhido. E quem é que escreveu 1 Timóteo e Tito? O apóstolo Paulo. E Paulo escreveu a Timóteo, esse jovem pastor,
E 1 Timóteo 3,15, ele escreve-lhe assim: Timóteo, escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E aqui Paulo expressa uma, entre aspas, preocupação que tem a ver com o quê? Com a ordem e o funcionamento da igreja. E vejam que aqui num único versículo, Paulo diz coisas importantes sobre o que é a igreja, como é que a igreja se deve comportar. Ele diz aqui que há uma maneira correta de se viver, de se comportar na casa de Deus, e há uma maneira errada de se comportar na casa de Deus. E porquê é que Paulo, vejam, porquê é que Paulo está aqui preocupado com isso? Porque ele diz aqui e revela que a igreja, esse mistério que esteve oculto desde a eternidade e que Deus revelou em Jesus e agora está aqui a revelar através de Paulo, ele diz, olha, porquê é que é tão importante? Porquê é que eu estou tão preocupado com a maneira correta da vida da igreja? Porque ele diz aqui, porque a igreja é a igreja do Deus vivo. Quer dizer, a igreja que somos nós, os crentes, a igreja não é o edifício, a igreja são todos os crentes em Jesus Cristo, todos aqueles que creem em Jesus, que recebem a salvação, recebem o Espírito Santo a partir do momento em que creem em Jesus Cristo. Deus decidiu habitar nas nossas vidas. Nós somos a casa de Deus, nós somos o templo do Deus vivo. E não apenas Deus habita em nós individualmente, Paulo escreve aos Coríntios, não sabeis que sois o templo do Deus vivo, mas Deus habita na igreja, como um corpo. Então vejam o valor e a importância da igreja. Ele diz aqui que a igreja é a igreja do Deus vivo. E mais, esta última cláusula, ela é a coluna e firmeza da verdade. Então pensem só nesta revelação, que Paulo está aqui neste simples versículo, esta imagem. Nós estamos aqui num edifício e podemos ver, ali vemos uma coluna, mas sabemos que a casa, quando é construída, ela tem os seus alicerces e tem os seus pilares. E o que acham se nós pudéssemos dizer, olha, aquele pilar ali está um bocadinho assim, se calhar se ele fosse tirado ajudava aqui a dar mais espaço. O que é que acham de tirar assim um pilar ou outro para dar mais espaço? Acham que era possível? Não é? Se nós tirássemos aqui os pilares, as colunas deste ou de qualquer edifício, o que vai acontecer é que o edifício não se sustém. Ele cai, é a ruína desse edifício. E Paulo está a dizer a mesma coisa, que a igreja, diz aqui, é a coluna, é o pilar da verdade. Qual é a verdade da vida? Qual é a verdade da existência de tudo aquilo que nós vemos? Então a igreja tem o dever e a responsabilidade de receber e transmitir a verdade que é a verdade de Deus. Se nós retirarmos, se a igreja deixar de ser esse pilar da verdade do mundo, quem mais poderá ser uma fiel testemunha de Deus? Então, a igreja, diz aqui Paulo, é aquele pilar, aquela firmeza que Deus colocou num mundo caído para levar essa verdade a esse mundo, para que o mundo possa conhecer o Deus vivo e verdadeiro. E na mesma linha de pensamento, o Senhor Jesus Cristo disse o quê? Sobre nós: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, e se o sal se estragar, para nada mais serve. Portanto, se a igreja deixar de ser essa firmeza da verdade no mundo, para que serve? A igreja tem realmente um papel importantíssimo, é a única instituição que Deus usa para sustentar a verdade num mundo caído como é aquele em que nós vivemos. Por isso, pensemos nós, irmãos, tu que és a igreja, temos esse dever, essa responsabilidade
de ficarmos firmes na verdade que Deus revela na sua palavra. É por isso que Paulo escreve 3 cartas muito importantes, especiais no Novo Testamento, que são as chamadas cartas pastorais. Escreveu essas cartas para os pastores. Para quê? Para ensinar precisamente como é que eles devem agir corretamente na igreja. E a igreja deve funcionar de acordo com a diretriz, com os parâmetros que Paulo recebeu por revelação e que transmite nestas cartas pastorais. E será que nós temos apenas da parte de Paulo, nas suas cartas, ensinamentos de liderança, como é que a igreja é liderada? Não, nós também temos, nas cartas do apóstolo Paulo, esse homem que Deus usou para trazer a revelação desse mistério que é a igreja, temos outros ensinos, outras doutrinas importantes para a igreja. E se alguém achar que aquilo que Paulo disse, por exemplo, aos Coríntios, sobre um determinado tema, isso era cultural, era apenas para aquela igreja de Corinto, há 2000 anos atrás, na circunstância que a igreja vivia. Então vamos olhar para aquilo que Paulo disse aos Coríntios, em 1 Coríntios 4,17. Ele diz: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte em cada igreja. E mais à frente, em 1 Coríntios 7,17, é o que ensino em todas as igrejas. Portanto, nós não podemos dizer, aquilo que Paulo escreveu para os Coríntios era para aquela igreja em Corinto. Ele está aqui a dizer, Timóteo, ele está a dizer à igreja de Corinto, eu vou-vos enviar Timóteo, que é um fiel ministro de Cristo. Ele vai-vos dizer aquilo que eu faço, qual é o meu ministério, aquilo que eu ensino, em todas as igrejas. Em todas as igrejas. Em cada igreja. Portanto, os ensinos e as doutrinas de Paulo são iguais, quer seja para a igreja de Corinto, ou de Éfeso, ou de Colossos, ou para a igreja em Moreira da Maia, ou para a igreja em Portugal, ou no Brasil, ou no Japão, ou na China. Não há ensinamentos e doutrinas que são os mais adequados para Portugal e os mais adequados para o Brasil. Isso não existe. A palavra de Deus é igual para qualquer igreja em qualquer país do mundo. A fé em Cristo, a igreja é de Cristo, ela é só uma e a palavra de Deus é a mesma para cada uma dessas igrejas. Mas nós aqui vimos em Efésios capítulo 3, versículo 10, e 11, diz assim: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, vejam aqui, no versículo 9, ele diz: e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Portanto, este mistério, que é a igreja, que nós temos estado aqui a ver, fazia parte de um propósito que Deus tinha, que era eterno. Nós vimos que Deus não decidiu em última hora, em último recurso, não decidiu, com a vinda de Jesus Cristo, fundar a igreja. Era já um propósito eterno que Deus tinha. E que ele fez, diz aqui, um propósito eterno que ele fez em Cristo Jesus. Então a pergunta, então o que é a igreja? Esse mistério revelado, o que é a igreja? E aqui eu peço que pensemos de uma maneira mais particular. Não pensemos o que é a igreja fora de mim. A igreja sou eu e és tu.
Somos todos nós crentes em Jesus. Então, o que é a igreja? Eu, tu, nós. E qual é o propósito, este propósito eterno? Esta vontade de Deus, desde a eternidade, para nós como igreja. A igreja tem um objetivo, tem uma missão, desde o seu início, que é única e especial. Só a igreja tem este propósito, este objetivo. Qual é? Em primeiro lugar, são três coisas muito importantes que a igreja tem na sua existência, na sua missão. A primeira delas, a mais importante, é glorificar a Deus. E está em Efésios 3:21. Diz: a esse Deus, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. O propósito principal da existência da igreja é ela viver para a glória de Deus. Para que nós em igreja, em tudo o que nós fazemos aqui, quer seja na pregação da palavra de Deus, nos cânticos, nas orações, tudo é para glorificar a Deus. Esse é o propósito principal. É a esse Deus glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Desde que ela foi fundada, há 2000 anos, até que o Senhor a leve, a igreja vive para glorificar a Deus. Em segundo lugar, a igreja tem como missão edificar os crentes. E isso passa pelo ensino da palavra de Deus. É por isso que nós temos escola dominical. É por isso que nós temos reunião de oração e estudo bíblico. É por isso que nós temos os cultos. Servem precisamente para dar crescimento espiritual aos crentes. Se nós temos que ir para a escola para crescermos e aprendermos, a igreja tem esse mesmo propósito. Fazer crescer espiritualmente os crentes. Então veja o que diz Efésios 4, 11 a 16. O que é que Deus fez? Deus mandou-nos o Espírito Santo, que nos dá dons espirituais, capacidades únicas para o serviço de Deus na igreja. E então vejam, Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos, dos crentes. Portanto, os dons que Deus, as capacidades, as pessoas que Deus chama para capacitar a igreja têm este objetivo, para aperfeiçoarem os crentes. Para quê? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Esta é uma das figuras da igreja, o corpo de Cristo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, o trabalho de cada um, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, o objetivo da igreja, em primeiro lugar, glorificar a Deus. Segundo, é edificar os crentes, aqueles que se tornam filhos de Deus pela fé em Jesus. E em terceiro lugar, o eterno propósito de Deus para essa igreja é cumprir a grande comissão que o Senhor Jesus Cristo, o fundador da igreja e o cabeça da igreja, deixou. Que é o quê? Está lá em Mateus 28, 18 a 20. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação do mundo. Amém. E também Jesus, em João 20, 21, disse: assim como o Pai me enviou, o Pai enviou o seu Filho, Jesus, também eu vos envio a vós. Portanto, a missão da igreja, glorificar a Deus, edificar os crentes e cumprir a grande missão de levar o Evangelho a todas as nações do mundo. Agora um ponto para nós pensarmos. Vimos a igreja antes. A igreja foi o quê? Um mistério oculto em Deus desde a eternidade.
Em segundo lugar, a dada altura da história da humanidade, Deus decidiu revelar esse mistério com a vinda de Jesus Cristo, que fundou a Igreja, e Deus chamou em especial um homem, o apóstolo Paulo. Ele próprio diz que lhe foi concedido essa bênção de dar a conhecer o mistério de Deus, que é a Igreja. A Igreja antes o mistério, depois a Igreja revelada e presente no mundo, com a missão que ela está hoje a cumprir há 2000 anos, de levar o Evangelho a todo o mundo. Terceiro lugar, e a seguir? A seguir, coisas fantásticas esperam essa Igreja. Quais são? Depois de Deus usar esta Igreja em todo o mundo para levar essa missão aqui na Terra, de levar o Evangelho a todas as nações, na altura que nós aguardamos ainda, não sabemos quando será, Deus vai arrebatar esta sua Igreja, vai tirá-la do mundo, vai arrebatar-nos, como diz a palavra de Deus. O Senhor Jesus descerá dos céus, ao som da trombeta. Em primeiro lugar, os mortos em Cristo vão ressuscitar. Os que estiverem vivos no dia do arrebatamento os crentes vivos vão ser transformados e todos vão ser levados nos ares ao encontro de Jesus e iremos para o céu durante 7 anos com o Senhor Jesus Cristo. São os últimos 7 anos da história da humanidade. E depois de Jesus nos vir arrebatar, tem início no mundo, na terra, esse tempo em que Deus vai manifestar a sua ira e derramar os seus juízos justos com a grande tribulação. A Igreja foi arrebatada, estará no céu com Deus. Apocalipse 6:19 revela a abertura dos selos, as trombetas, as taças da ira de Deus, em que Deus vai derramar a sua ira neste mundo, nos 7 anos finais da história da humanidade. Vai dar-se a segunda vinda de Jesus Cristo, Apocalipse capítulo 19. E, por isso, no fim desses 7 anos, ocorre a segunda vinda de Cristo, do céu para a terra, em que o Senhor vai derrotar Satanás, o anticristo, o falso profeta, e não vamos agora, já tivemos aqui mensagens sobre isso. Na segunda vinda de Jesus, o Senhor vai iniciar aqui neste mundo o tempo do milénio. 1000 anos em que Jesus vai ser o Rei e em que nós iremos reinar com Ele no mundo. Os irmãos lembram-se daquele dia da ascensão de Jesus? Em que Jesus subiu de novo para o céu, para a casa do Pai, em Atos capítulo 1, a partir do Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Nesse dia da ascensão, os discípulos estavam a olhar para o céu, enquanto o Senhor subia, até que uma nuvem o ocultou. E aparecem 2 anjos que perguntam aos discípulos que estavam a assistir à ascensão de Jesus: por que é que estão a olhar para cima? Esse Senhor que foi recebido no céu virá da mesma maneira. E por isso, como é que Jesus subiu? Jesus subiu fisicamente, Jesus subiu corporalmente, no seu corpo ressurreto, Jesus subiu visivelmente, todos o viram. E, da mesma maneira, na segunda vinda de Jesus, ele vai descer do céu para o Monte das Oliveiras, como diz o profeta Zacarias, capítulo 14, versículo 4. E o Senhor virá de novo da mesma maneira que ele subiu, corporalmente, fisicamente, visivelmente. E repare, irmãos, e se aquilo que o Senhor Jesus disse é verdade, e é verdade porque Deus não mente, o Senhor Jesus prometeu em João 14, para que onde eu estiver, sejais vós também. Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, diz: e assim estaremos sempre com o Senhor.
Portanto, os crentes nunca mais vão ser separados do Senhor Jesus Cristo. Por isso, adivinhem quem é que vai acompanhar o Senhor Jesus Cristo na sua segunda vinda do céu para a terra. É essa mesma igreja que o Senhor arrebatou, tirou e levou para o céu. Viremos de novo com o Senhor Jesus Cristo na sua segunda vinda. Iremos reinar com Ele aqui na terra. Todos os salvos de todas as eras, desde Adão, virão com Cristo e vão reinar com Ele no milénio aqui na terra. E o que é que nós vamos fazer durante 1000 anos na terra? Vamos reinar com Jesus, vamos servi-lo debaixo da sua autoridade durante esses 1000 anos. Nós ficamos todos muito entusiasmados porque morremos, se o Senhor nos chamar, e vamos para o céu, ou vamos ser arrebatados e estar com o Senhor Jesus Cristo. Mas não podemos esquecer que há um trabalho, há uma missão, há um papel importantíssimo que os crentes vão ter no milénio aqui na Terra. 1000 anos. É por isso que no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, ele comunica com muita frequência o papel da Igreja agora e no futuro. Por exemplo, 1 Coríntios 6, olha o que é que Paulo diz. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Está a dizer, não sabes que tu vais julgar o mundo? Ou, também diz, 1 Coríntios 6, 2 e 3, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Não está aqui bem explicado o que é que vai ser feito, mas vamos ter este papel dado pelo Senhor de julgar o mundo descrente, julgar os próprios anjos que desobedeceram ao Senhor. Quer dizer, grandes e importantes coisas nos aguardam no nosso papel milenar, no milénio com o Senhor Jesus Cristo. Em 2 Timóteo 2, 11 e 12, Paulo assegura assim a esse jovem Timóteo: também com ele viveremos, também com ele reinaremos, ou seja, com Jesus. É por isso que nós hoje estamos a reinar? Não. A igreja hoje não reina. A igreja hoje é perseguida. A igreja hoje, em muitos lugares do mundo, é maltratada e é morta. Iremos reinar com Jesus quando ele for o rei, nesse reino milenar que nos aguarda e que a palavra de Deus nos revela. E qual será o grau de autoridade que o Rei Jesus vai delegar para nós, como crentes, durante o milénio? Vou dar alguns exemplos. Numa parábola conhecida, que é a parábola dos 10 servos e das 10 minas, que está em Lucas 19, o Senhor Jesus diz assim, que nós sabemos: bem está, servo bom e fiel. Sobre 10 cidades terás autoridade. E a este disse também: sê tu também sobre 5 cidades. Então o que é que vai determinar? O que é que vai determinar aquilo que o Senhor vai dar a cada um de nós como crentes para fazermos no seu reino milenar? Ele explica nessa parábola: porque no mínimo foste fiel. Quer dizer, hoje, como crentes, não é só dizer que é crente. Como é que tu vives como crente? Qual é o grau de santidade que tu tens hoje como crente? Qual é o grau de fidelidade que temos hoje como crentes? Vai haver prémios e galardões. E isso existe hoje, não apenas se nós olharmos para o mundo à nossa volta. Por exemplo, os patrões, as empresas, não costumam, se forem justos, não dão prémios àquele funcionário que é mais dedicado e fiel do que os outros? Será que nós achamos bem numa empresa, eu trabalho, o outro está ao meu lado, não quer saber de nada, e há um prémio, há qualquer coisa para destacar, e o que é que achamos se o patrão desse? Não, é igual para os dois. Íamos gostar? Não. Então o meu patrão não é justo, não é fiel. Não, tu foste fiel, dedicado.
empenhado. Então, aqui é o que o Senhor Jesus está a dizer ali. Bem está, servo bom e fiel. Sobre 10 cidades terás autoridade. E o outro também foi fiel, mas menos. Sobre 5 cidades terás autoridade. Então, é hoje a nossa fidelidade, a nossa santidade, enquanto vivemos aqui, no tempo da igreja, a era da igreja que é esta, que nós estamos a determinar aquilo que o Senhor vai fazer de nós nesse tempo do milénio. O crente em Jesus, diz a palavra de Deus, não perde a sua salvação. É uma garantia. Mas o crente em Jesus não perde a salvação, mas pode perder muitas coisas. Paulo diz, sê zeloso para que não percas aquilo que já ganhaste. O crente pode perder muitas coisas se viver um cristianismo morto, se viver um cristianismo carnal, com falta de zelo, de fidelidade, de santidade. Em Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10, nós lemos lá, é um capítulo fantástico. Nunca me canso de ler esses textos do Apocalipse, especialmente capítulo 4 e 5, que revelam ali um louvor a Deus, uma revelação da glória celestial. E diz lá, um cântico de grande louvor, dizendo, com o teu sangue estão a adorar o Cordeiro, com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e agora vejam, e reinaremos sobre a terra. Então o que é que nos aguarda como igreja? Esse mistério que Deus teve oculto. Hoje nós não reinamos, porque a igreja hoje, como disse há pouco, é perseguida em muitos lugares do mundo. Vejam, a palavra aqui está no futuro, reinaremos. Onde? Nas nuvens. Os crentes vão ficar na eternidade, nas nuvens, com harpas, a cantar, hinos, repetindo. Não, essa não é a revelação sobre aquilo que nos aguarda na eternidade. Reinaremos, diz aqui, sobre a terra. Quando? No milénio. Os irmãos sabem que durante o tempo do milénio vai haver nações na terra? Sim, vai haver nações na terra. O que é que vai acontecer quase no fim do milénio, quando Satanás for liberto da prisão? Não diz que ele sai para enganar as nações? Portanto, no milénio vai haver nações no mundo, neste reino milenar aqui na terra. O Senhor Jesus, que é Rei, vai usar-nos para nós o servirmos, não sabemos como, aqui na terra, nessas nações que vão existir. E na eternidade vai haver nações. Vamos ler Apocalipse capítulo 21, versículo 24. Capítulo 21 revela a nova Jerusalém, gloriosa, que desce do céu e aponta já para a eternidade. E veja o versículo 21, capítulo 21, versículo 24, que diz que vai haver nações, e as nações dos salvos andarão à sua luz. Portanto, irmãos, este vai ser o nosso papel nesse futuro reino milenar de Jesus, debaixo da sua autoridade, com serviço e poderes que Ele vai delegar, porque Ele é o Rei, e o nosso serviço, o nosso trabalho para o Senhor no futuro depende daquilo que nós hoje somos como igreja. Por isso, o apóstolo Pedro escreve na segunda carta, capítulo 3, versículo 11, que pessoas nos convém ser em santo trato e piedade. Sabendo que isto nos aguarda, que tipo de crente nos convém ser? Em santo trato, numa vida santa e piedosa. Quer dizer, Deus deixa-nos aqui um incentivo para a igreja. Há um incentivo para sermos fiéis. Quem agora for um crente infiel, está a sacrificar muito do seu futuro, não da sua salvação, mas sim daquilo que Deus vai fazer com ele
no futuro. É por isso que Paulo incentiva a igreja em 1 Coríntios 15, 58. Olha o que ele diz. Portanto, meus amados irmãos, olhem, sede quê? Firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é que vão no Senhor. Agora podemos não receber louvores nenhuns. Podemos trabalhar, fazer muito para Deus, mas ninguém liga, nem ninguém agradece e podemos até ficar às vezes desanimados. Mas Deus não. Deus está a registrar tudo. Ele está a registrar tudo. Ele sabe. Sabe se nós fomos firmes, constantes, sempre abundantes, fiéis. E temos coroas à nossa espera. Temos galardões e temos serviço que Ele próprio vai delegar a cada um de nós. Daí ser importante agora a nossa obediência, a nossa santidade, porque aponta para o futuro. Em conclusão, irmãos, que bênção sem igual. Somos igreja, esse mistério oculto e que Deus revelou em Jesus. Todos os crentes em Jesus de todas as nações que creem em Jesus fazem parte da sua igreja, que é, como diz a palavra, o eterno propósito em Cristo. Esse mistério é a igreja. Já és um crente em Jesus, salvo para a eternidade? Já tomaste a tua decisão por crer em Jesus, na sua obra na cruz? Se alguém ainda não fez, ainda não tomou esta decisão, que essa pessoa se arrependa e que hoje creia em Cristo e o receba como seu Salvador, que essa pessoa que ainda não o fez, ama Deus. Porque Jesus morreu por cada um de nós na cruz para nos salvar. E quando alguém crê em Jesus, Deus perdoa o seu pecado, faz dela um filho de Deus, faz dela um membro da igreja de Cristo, que tem este futuro aqui à sua espera. E tu que já és crente, não desanimes. A tua fidelidade, o teu zelo, o teu amor ao Senhor, o teu trabalho agora para o Senhor não é vão. Há recompensas. Agora estamos a ser preparados para o futuro que nos aguarda. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém.